Você, Senhor, nós reconhecemos que Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, e pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor fale profundamente ao nosso coração, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo clareza, que nós possamos, ó Pai, entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e o Teu plano e o Teu propósito para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que nenhuma resistência espiritual, da alma, da carne, prevaleça neste lugar em nome de Jesus. Pai, que em nome do Senhor Jesus, se há pessoas que chegaram aqui hoje enfermas, Pai, pessoas que precisam de cura, de libertação, pessoas que precisam de um milagre, de uma palavra, Pai, eu oro para que elas sejam ministradas pelo Senhor. Pai, que tudo aqui diminua e que Jesus cresça. Que Jesus seja exaltado aqui esta noite, que Jesus seja glorificado aqui nesta noite, para sempre. Amém e amém. Diga glória a Deus. Amém, queridos, nós estamos hoje aqui para glorificar a Jesus. O mais importante aqui hoje é que Jesus seja glorificado, é que Jesus apareça, amém, mais do que qualquer outra coisa, porque Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é aquele que nos cura, nos restaura, que abençoa a nossa vida e que nos transforma. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você precisa está em Jesus. Amém? Tudo aquilo que você precisa está em Jesus. Se é cura, olhe para Jesus. Se é libertação, olhe para Jesus. Se você precisa de uma provisão de ordem financeira, olhe para Jesus. Se você precisa de algo em suas emoções, olhe para Jesus. Se você precisa de um milagre nos próximos dias, olhe para Jesus. Ele é poderoso para fazer. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com você. O tema dessa palavra é: ainda há um lugar, e você vai entender a respeito disso enquanto nós estivermos ministrando. O tema da mensagem é: ainda há lugar, e eu quero ler com você Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia. Esta semana, alguns irmãos aqui da igreja compartilharam comigo testemunhos, e eu gostaria de incentivar esses irmãos que mandassem os seus testemunhos por escrito, para que a gente pudesse ler e pudesse compartilhar aqui. Quando você fosse escrever, procurasse resumir de uma forma bem sucinta, para que nós pudéssemos compartilhar aqui com a igreja. Quando temos testemunhos aos domingos, nós lemos e compartilhamos, para que a igreja esteja também sendo abençoada e edificada por muitos testemunhos em nome de Jesus. Amém, queridos? Alguém me contou o testemunho de um livramento de assalto, acho que foi a Jo que me contou isso, de um neto dela, é um testemunho muito bonito, não dá tempo de nós contarmos aqui. Mais um irmão me mandou um testemunho, não sei se essa semana ou semana passada, contando sobre uma vitória na justiça também, uma causa de justiça. Então nós cremos que o Senhor está operando e fazendo milagres em nome de Jesus, e esta noite não será diferente. Aleluia. Lucas capítulo 14, versículo 24, vou pedir, Dudu, um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Quem respondeu? Jesus. E Jesus agora vai começar a contar uma parábola. Preste atenção à parábola que Jesus vai contar. Para quem não sabe o que é parábola, é uma história que ilustra verdades do nosso dia a dia, e que tem atrás delas uma lição ou uma verdade espiritual. Isso é uma parábola. Então Jesus usava histórias que aconteciam nos dias dele para falar de uma verdade espiritual. E nós vamos procurar
contextualizar um pouco ainda mais essa história, para que você entenda qual verdade espiritual o Senhor quer ministrar ao seu coração. Diz assim o verso 16: ele porém respondeu, Jesus, certo homem deu uma grande ceia, imagine uma grande festa que um homem deu, e ele convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se ou desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um carro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa, o dono da festa, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Diga, ainda há lugar. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque, versículo 24 diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Deixa eu explicar para você o que está acontecendo nessa parábola. Antigamente, principalmente na cultura judaica, que é a cultura que o Senhor Jesus vive, quando acontecia uma festa, havia 2 convites. O primeiro convite era um convite que avisava o dia da festa, o horário da festa, e pedia uma confirmação para a pessoa. Esse era o primeiro convite. Depois de um tempo, quando a festa já estava pronta e preparado, então o dono da festa, o senhor da festa, ele enviava o servo dele com o segundo convite. O segundo convite era um convite para lembrar a pessoa e para anunciar que a festa já estava o quê? Pronta e preparada. E que aqueles convidados que aceitaram o primeiro convite, eles agora podiam vir à festa. Quando nós lemos, irmãos, a respeito desta parábola, pode dar a impressão que as pessoas foram convidadas na hora, e elas tinham compromissos, e por isso elas não compareceram à festa, mas isto não é verdade, amém? Todas elas confirmaram presença, todas elas disseram: eu estarei lá, eu vou na festa, mas quando chegou a hora, elas não compareceram, e elas deram algumas desculpas diferentes, mas com uma base, com uma raiz muito semelhante. Alguém disse: olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Isso fala da desculpa, da preocupação com os bens materiais. Essa festa que foi dada, nós sabemos que ela tipifica o convite do Senhor Jesus para que todos venham à sua celebração. Jesus, ele faz um convite para que todos venham à sua festa. Eu tenho dito aqui que todas as vezes que nós nos reunimos, nós celebramos uma festa ao Senhor. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Nós estamos hoje celebrando a Jesus, e você talvez foi convidado para vir aqui, e você pensou: é um culto. Sim, é um culto, é uma igreja. Sim, é uma igreja, mas além de ser um culto, e além de ser uma igreja, aqui é uma festa para Jesus, e você aceitou o convite. Mas há pessoas que negam o convite
das bodas, negam o convite da festa, porque elas dizem: olha, a minha vida é muito voltada para ganhar bens materiais, a minha vida é muito voltada em ganhar dinheiro, em construir meu patrimônio, então eu não posso celebrar a festa. Esse foi o primeiro convidado. O segundo convidado, ele falou: eu comprei um gado, eu comprei uns bois, e eu não posso ir, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu sou uma pessoa que trabalho bastante, eu não tenho tempo para ir à festa, eu não tenho tempo para ir ao convite do rei. Esse foi a segunda desculpa. E a terceira desculpa foi de alguém que disse: eu agora casei, e eu não posso ir. Essa desculpa aponta para aqueles que justificam não aceitar o convite de Jesus, por causa da sua família, por causa dos seus filhos, por causa das suas preocupações domésticas, por causa das suas ocupações familiares. E todas essas pessoas, elas disseram: nós não podemos estar nessa festa. Quando o dono da festa ouviu isso, ele chamou o seu servo e ele disse: saia pela rua, vá aos becos desta cidade, vá às praças e traga pessoas, porque ainda há lugar. E aqui que começa a nossa mensagem. Eu quero dizer para você que ainda há lugar, ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há salvação, ainda há o poder de Deus para mudar e transformar a sua vida. Amém? Às vezes nós vivemos um momento da nossa vida que nós pensamos: não há mais esperança, não há mais o que fazer, não há mais como mudar essa vida que eu estou levando, não há mais como transformar esse casamento, não há mais como ser curado dessa enfermidade, não há mais como ver esta pessoa restaurada. Em Deus sempre há esperança. Amém? E a primeira lição, queridos, que nós aprendemos aqui nessa parábola de Jesus, é que ainda há lugar, porque ainda há tempo. Amém? Ainda há tempo. Ainda há tempo de quê? Ainda há tempo para salvação. Ainda há tempo para aceitarmos o convite para o banquete do Senhor Jesus. Ainda há tempo para nós aceitarmos o convite para a festa. Quando uma festa é preparada, se você já preparou, organizou uma festa de casamento, festa dos seus filhos, quantos já organizaram uma festa? Uma festa até caseira. Você sabe que o tempo, ele é um fator urgente. Porque se você prepara a festa e você diz: olha, a festa vai ser às 19 horas, a festa vai ser às 15 horas, a festa vai ser às 10 horas da manhã, você sabe que tudo tem que estar preparado naquele momento, você sabe que tudo precisa estar acontecendo naquele momento que os convidados estiverem chegando. Amém, irmãos? Tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar preparado naquele momento. Por quê? Porque senão as bebidas esquentam, senão os salgados esfriam, não é verdade? Senão o alimento estraga. Então o tempo, ele é muito importante. Quando o Senhor diz: vá logo e traga as pessoas, o que ele estava dizendo é que vai ter um tempo em que não haverá mais convite para a festa. Irmãos, quando Noé começou a construir a arca, sabe quanto tempo Noé construiu a arca? 100 anos. E durante 100 anos, Noé ia construindo a arca e ele ia dizendo ao povo: entrem na arca, porque vai vir um dilúvio e vai acabar com todo mundo. Passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e as pessoas olhavam, e elas davam as desculpas que estão aqui relatadas nesse texto. Elas diziam: Noé, você é louco, eu estou edificando a minha casa, eu estou casando, eu estou estudando, eu estou empreendendo, eu não tenho tempo para essas coisas, eu não tenho tempo para essas coisas espirituais, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu não tenho tempo para entrar nessa arca. Um dia, a chuva começou a vir, e as pessoas tentaram fugir do dilúvio e se abrigar na arca,
mas não havia mais tempo. Sabe por quê? As portas da arca já estavam o quê? Fechadas. 100 anos é muito ou pouco tempo, irmãos? É muito tempo. Sabe por quê? Deus é bom, Deus é paciente, Deus é longânimo. Quantas oportunidades nós já não tivemos para entregar a nossa vida a Cristo? Quantas oportunidades nós já não tivemos ao ouvir a mensagem do Evangelho? Se você já é alguém que converteu a Jesus, se você é alguém que já nasceu de novo, talvez você saiba que você resistiu inúmeras vezes a um convite, a uma evangelização, a uma proposta para ir a um culto, a ir a uma célula, mas teve um dia que você aceitou e foi salvo, glória a Deus por isso. Mas por quê? Porque ainda existe tempo para isso. Agora, queridos, chegará um dia que acabará o tempo da salvação. Isaías capítulo 55, verso 6. Isaías 55, 6. Veja o que diz: buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. O que o profeta está dizendo? Você pode encontrar a Deus enquanto você pode achá-lo. Haverá um dia em que muitas pessoas procurarão Jesus. Haverá um dia em que muitas pessoas procurarão a salvação, mas a salvação não estará mais disponível a elas. Depois que uma pessoa morre, ela não tem mais como encontrar a salvação. Ou se o Senhor Jesus vier e arrebatar a sua igreja, se o Senhor vier e levar os seus filhos e as suas filhas, então será tarde demais para encontrar a salvação. Então não adie a importante decisão de entregar a sua vida a Cristo. Não adie a importante decisão de você pregar o Evangelho para as pessoas que você ama. Pregue para os seus familiares, pregue para os seus amigos, pregue para os seus colegas de trabalho, pregue para os seus vizinhos. Aproveite a oportunidade. Sabe por quê? Porque um dia será tarde demais. Amém, queridos? O tempo também vai acabar para respondermos ao chamado do Senhor. Hebreus 3, versículo 15 diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Não endureça o seu coração. Esses dias nós soubemos, um dos funcionários lá do nosso prédio faleceu. Ele era porteiro e ele saiu de férias, e alguém comunicou que ele teve um infarto dentro da sua casa e faleceu. E eu fiquei pensando, ele era uma pessoa até que saudável, tinha alguns problemas de saúde, mas para onde foi a alma dele? Será que ele foi salvo? Estava em férias, descansando, desfrutando da vida. Será que foi salvo? E eu lembrei que muitas vezes, quando nós voltávamos do culto, ele me dizia: hoje eu ouvi a sua pregação pelo YouTube, hoje eu ouvi a sua pregação pelo Facebook. Principalmente no tempo da pandemia, que nós transmitimos a pregação pelo Facebook da igreja, muitas vezes ele dizia: eu ouvi a pregação, eu ouvi a palavra, que boa, que palavra abençoada. Então eu tenho certeza que depois de inúmeras pregações, o Evangelho de Deus entrou no coração dele e ele foi salvo em Jesus. Queridos, nós precisamos compreender que o tempo de responder a Deus é hoje, não é amanhã, não é depois, não é quando ficar velho. Muitos jovens dizem: não, quando eu ficar velho eu vou para a igreja. Eu lembro que muitos amigos que tinha na escola, no bairro que morava, eles comentavam: não, o negócio de ir para a igreja é só quando eu ficar velho, vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida. E muitos nem conseguiram envelhecer, morreram antes,
Por isso que a palavra de Deus diz: hoje ouça a palavra de Deus. Hoje não endureça o seu coração. Hoje permita que Jesus entre na sua vida. Em terceiro lugar, vai acabar o tempo de servir a Deus. Em Eclesiastes 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando é o tempo de servir a Deus? Quando é o tempo de servir a Deus? Hoje. Eu vou servir a Deus quando eu me aposentar. Mas você não sabe nem se vai se aposentar. Eu vou servir a Deus depois que eu terminar a faculdade. Eu vou servir a Deus depois que casar. Agora eu estou envolvido em casar. Agora eu estou envolvido com a minha empresa. Agora eu estou envolvido com a minha faculdade. Agora eu estou envolvido com o meu dinheiro. Agora eu estou envolvido em resolver minha vida, pagar as minhas dívidas. Vá fazendo tudo isso, mas vá servindo ao Senhor. Eu lembro muito, eu ganhei esse panfleto algumas vezes aqui, andando pela cidade. Às vezes uma pessoa entregava para mim. Eu não sei se você já viu esse panfleto. Hoje as igrejas não fazem mais esse evangelismo com panfletagem, é muito difícil por causa das mídias sociais. Mas eu lembro que eu ganhei inúmeras vezes um panfleto que ele tinha vários desenhozinhos. E ele tinha uma mensagem muito simples, mas muito clara. Nesse panfleto tinha um bebê. E esse bebê, ele estava com uma mamadeira na mão e na boca. E embaixo do bebê estava escrito assim: cedo demais para servir a Deus. Opa. Dizia assim: cedo demais para servir a Jesus. Depois aquele bebê cresceu e ele se tornou uma criança. E a frase dizia assim: ainda não é hora de servir a Deus. Aquela criança se tornou um jovem e a frase dizia: jovem demais para servir a Jesus. Depois um adulto, depois um senhor, e as frases sempre diziam: ocupado demais, quando adulto, ocupado demais para servir a Deus. Aí apareceu um adulto trabalhando, fazendo as coisas, era um panfleto. E depois, já idoso, aparecia: velho demais para servir a Jesus. E por fim, aparecia um caixão, e no caixão dizia assim: o que é? Tarde demais para servir a Jesus. A vida vai passando, querido, e o tempo de nós respondermos a Deus é hoje. Talvez você tenha um ministério, talvez você tenha um chamado, talvez Deus te chamou para ir a um lugar pregar o evangelho, talvez Deus te chamou para ser um voluntário, talvez Deus te chamou para fazer um projeto social, talvez Deus te chamou para ser um missionário. Deus pode ter te chamado para ser um pregador, para ser um líder, para ser um pastor. Deus te chamou para que através da sua empresa outras pessoas sejam abençoadas. Eu não sei, mas certamente Deus chamou você para alguma coisa. Não diga mais: eu vou esperar. O tempo é hoje, a hora é agora. Amém? Aquele homem fez a festa, escute. Mas quando os convidados rejeitaram o convite, aquele homem falou: eu vou colocar outros no lugar. Porque o convite, o propósito, o chamado, a obra, a salvação é para você, amém? Mas se você rejeitar, Deus vai colocar outro no lugar. Porque na festa do Senhor não pode ter nenhum lugar vazio. Eu estou olhando aqui, tem algumas cadeiras vazias espalhadas.
mas na festa do rei, nenhuma cadeira fica vazia, todas as cadeiras têm que ser ocupadas. Por isso que ainda há lugar para salvação, ainda há lugar para nós fazermos a obra de Deus, ainda há lugar para nós respondermos ao chamado do Senhor. Em segundo lugar, queridos, ainda há lugar por causa da generosidade, a frase ali está cortada, ainda há lugar por causa da generosidade do Senhor. Não sei se a imagem fica muito boa de vê-la, mas aqui está uma grande mesa. Acredito que essa mesa seja em um castelo, em um palácio. Imagine toda a fartura do jantar que será servido nessa mesa. E nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia disse a respeito dessa parábola, que certo homem, e nós já sabemos que esse homem é Jesus, ele deu uma grande ceia, e o que ele fez? Ele convidou muitos. Diga, ele convidou muitos. Amém? Tem duas informações aqui muito importantes. A primeira é que não era uma festinha pequena, era uma grande festa. A segunda informação é que quem deu a grande festa era um homem muito rico, era um homem muito generoso. O homem da parábola, ele não está preocupado com as despesas, ele não está preocupado com o número de convidados. Ele não fez um rateio e ele disse: olha, você traz um refrigerante, você traz um salgadinho, você traz um bolo. Ele é um homem próspero, ele é um homem generoso, ele convida, e a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar o convite do Senhor. Acho que a coisa mais dura que existe hoje é você ter que fazer uma festa e selecionar os convidados, não é? Porque se você vai pagar, hoje mudou muito, né, irmãos? Hoje os convidados que pagam a festa, mas mudou bastante. Na época passada não era assim, e era sempre uma luta, era sempre um grande desafio, porque você tinha uma limitação, né? Nós tínhamos uma limitação de espaço, uma limitação financeira. Não sei quantos aqui casaram e fizeram uma festa no seu casamento, deixa eu ver, levanta a mão aí. Muitos fizeram uma festa, que bênção, glória a Deus. Eu não tive essa oportunidade, porque eram muitos convidados. Esses dias eu estava conversando com o pessoal da faculdade, que tinha umas meninas lá dizendo que iam casar, não sei o quê, e até brincaram: você faz o meu casamento, não sei o quê. Aí falando de festa, e eu falei assim: no meu casamento tinha 800 pessoas. Aí elas quase morreram, né? Quase infartaram. Como assim? Porque meu casamento vai 30, 40, porque nós conhecemos muitas pessoas, família, muitos irmãos em Cristo, uma grande igreja, e etc, e por isso nós chegamos à conclusão: como é que nós vamos fazer uma festa para 800 pessoas? Estaríamos pagando até hoje. Estamos casados há 25 anos, estaríamos pagando 25 anos, para a vida toda, imagine só. Mas esse homem não, esse homem, ele preparou o banquete, ele preparou a mesa. Quantos gostariam de sentar nessa mesa aí? Eu gostaria, e comer gratuitamente, e ser servido pelo próprio Rei, ser servido pelo próprio Jesus, ser servido pelo próprio Cristo. Irmãos, nós só precisamos aceitar o convite e desfrutar do banquete do Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer: na vida que nós temos, outros banquetes aparecem para nós, outros banquetes são propostos para nós. Às vezes é um banquete recheado de drogas, de álcool. Às vezes é um banquete recheado de impurezas, de pornografia, de prostituição. É um banquete que o mundo oferece, e que muitas vezes quando você senta à mesa, você pensa que está aproveitando aquele banquete e desfrutando daquele banquete, mas nós sabemos que toda refeição que o inimigo oferece, existe um preço, e é um preço muito caro, é um preço muito alto. O banquete de Jesus é gratuito,
em Isaías capítulo 55, versículo 1. Olhe só, Isaías 55, 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Você entende o convite de Jesus? Venha, coma vinho, beba o leite, coma o pão, desfrute da minha presença, desfrute da minha mesa, desfrute do meu banquete, mas eu não tenho dinheiro. Venha sem dinheiro para celebrar juntamente comigo. Aquilo que o Senhor nos oferece é de graça. Nós não pagamos pela salvação, nós não pagamos pela vida eterna. Se você está tentando pagar pela vida eterna através das suas obras, pare com isso. Se você está tentando pagar através da caridade, através de algum sacrifício, através de algum esforço, pare com isso, porque a salvação, a festa, o banquete é para todos aqueles que aceitam o convite, não há nada a ser pago. É interessante que depois que o convite foi rejeitado, o Senhor disse: vá à rua e traga os coxos, os cegos, os aleijados, aqueles que estão nos becos, aqueles que estão nas praças, aqueles que estão nas sarjetas. Esse povo tem dinheiro, irmãos? Não tem, mas eles podem vir, porque o Senhor sempre tem espaço para mais um na festa. Há sempre lugar. Jesus disse em João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Eu não falei no começo, mas quando Jesus, ele contou esta parábola, ele estava na casa de um homem. Esse homem era um fariseu. E os judeus, eles não entravam em qualquer casa. Para os judeus havia casas dos puros e dos impuros. Um judeu só entrava na casa para cear e para se relacionar com alguém que fosse da religião dele, que alguém seguisse os preceitos e os mandamentos como ele. Mas Jesus não. Jesus, e os evangelhos narram isso, que Jesus entrou em todas as casas. E quando Jesus entrava nas casas das pessoas, escute, a vida das pessoas, a história das pessoas, a casa das pessoas, os filhos delas e o casamento delas era transformado. Quando você aceita o convite para o banquete, não só você entra na festa, como Jesus entra na sua casa também. Escute as casas em que Jesus entrou e o que aconteceu. Jesus entrou na casa de Simão o fariseu, e sabe o que Jesus fez lá? Perdoou os pecados dele. Jesus entrou na casa de Zaqueu e levou salvação para Zaqueu. Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha, levando vida. Jesus entrou na casa dos noivos em Caná da Galileia, restaurando a alegria. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e ali ele manifestou o milagre da ressurreição. Jesus entrou em uma pequena casa em Emaús, e abriu os olhos dos discípulos. Jesus quer entrar na casa de você, na minha casa, para abençoar, para restaurar, para transformar, para curar, para compartilhar vida e compartilhar abundância. Apenas convide Jesus para entrar na sua casa, e Ele vai entrar. O problema do Senhor nunca é com a quantidade de pessoas. O que Jesus preparou é suficiente para todos nós. Ele está esperando que você venha. E se você chegar, você tem pão, você tem vinho,
você tem leite. Tudo isso são simbolismos da provisão, da graça, do amor, do favor, da bênção de Deus sobre a sua vida. Não é um favor para nós ir à festa do rei. Amém, queridos? É o rei que nos abençoa na sua casa. É o rei que nos abençoa na sua festa. Por isso que desprezar o convite do rei é um insulto. Aquele homem, eu já estou quase encerrando, aquele homem, ele quando soube que os convidados não aceitaram o convite, ele ficou insultado. Ele disse: não é possível. Eu quero ser generoso, eu quero dar vida. Às vezes pensamos, por que tantas pessoas, em que apresenta-se a elas o plano da salvação, elas não querem? Talvez você hoje esteja aqui, e você tem falado de Jesus, convidado pessoas, falado do amor de Deus, tantas pessoas que podem ser alimentadas, abençoadas, supridas. Por que será que elas não querem? Talvez porque elas não conheçam esse rei amoroso, misericordioso e disponível para dar a sua vida em favor de nós. E em terceiro e último lugar, queridos, ainda há lugar, e um desses lugares é para você. Diga para quem está ao seu lado: ainda há lugar, e um desses lugares é para você. Há um lugar reservado para você na festa. Há um lugar com o seu nome. Amém? Às vezes você vai em uma festa e você tem inúmeras mesas, e aí você fala: onde será que eu sento? Não é? Onde eu sento? Às vezes tem mesas que já estão ocupadas, mas as cerimônias que estão com o seu nome, e você se sente o quê? Honrado, porque há uma cadeira com o seu nome, que ninguém pode sentar, porque é um lugar reservado para você. No reino de Deus é a mesma coisa. Nessa festa, há um nome, com Christian, diga o seu nome. Aleluia. Tem gente que não gosta de lugares cheios, né? Tem gente que gosta de ir na praia quando não tem ninguém, gosta da casa não tão cheia, gostam de igrejas pequenas, com poucas pessoas. Se a pessoa vai viajar, ela quer ir num lugar que tenham poucas pessoas. Tem gente que tem esse gosto, ok, mas o Senhor não. O Senhor gosta de multidão, o Senhor gosta de barulho, o Senhor gosta de festa, o Senhor gosta de música, o Senhor gosta de casa cheia. Quando Ele viu que tinha lugares desocupados, Ele falou para os seus servos: sai na rua e enche, porque na minha festa a casa precisa ficar cheia. Diga: o Senhor é festeiro, gosta da casa cheia. Jesus não tinha problema com isso, irmãos. Quando Jesus saía, as multidões o seguiam. Se Jesus entrava em uma casa, era tanta gente que tinham que abrir o telhado para ter acesso a Jesus. Se Jesus estava em uma praia, a praia ficava lotada. Se Jesus estava em uma estrada, as pessoas corriam para a estrada. E sabe o que é maravilhoso? Jesus, Ele atendia a todos, Ele dava de comer a todos, Ele alimentava a todos, Ele impunha as suas mãos sobre todos, Ele curava a todos. Era isso que Jesus fazia, porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque a mesa de Jesus é muito grande, querido. Talvez você chegou em algum lugar, talvez está lotado, não pode entrar mais. Você vai ter que esperar aqui uma hora, olha, não tem mais vaga, acabou. Isso acontece, mas no reino de Deus não, sempre cabe mais um. Aleluia! Sempre cabe mais um. Você pode falar do amor de Deus para os seus amigos, seus vizinhos, seus familiares.
Se tiver 100 na festa do rei, tem 100 lugares. Mas se tiver 1000, terão 1000 lugares. Mas se na festa do rei tiver 10.000, terão 10.000 lugares. Porque sempre tem lugar. Aleluia. João 1, versículo número 11. Diz assim, que ele, Jesus, veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Inicialmente, quando Jesus vem, ele vem para um povo. Ele vem para os judeus. Ele vem convidar os judeus para a festa. Ele vem convidar os judeus para as bodas, para a grande ceia. Mas os judeus não aceitaram o convite. Rejeitaram o convite. Eles disseram, não, nós não queremos sentar na mesa, não queremos ir para a festa. Então diz o versículo 12, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, eu estou aqui. Quantos estão aqui? Ele veio para o que eram seus, os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então o convite é para você. O convite tem o seu nome. Ele faz questão que você esteja nesse banquete. Mas escute, pode ser que hoje você esteja nos visitando, ou nos assistindo aqui pelo YouTube, há pessoas nos assistindo também. Há um convite para você hoje. No final dessa mensagem nós vamos fazer um convite. E qual o convite? Venha para Jesus. Qual é o convite? Entregue a sua vida a Jesus. E o Pai espera que você aceite esse convite. Mas saiba, se você disser não a esse convite, alguém poderá tomar o seu lugar. Esse convite poderá ser estendido a outros, porque não comparecer à festa é visto pelo rei como um desprezo. Por isso a ceia, a festa é um convite para todos. Não um convite só para salvação, mas é um convite para nós desfrutarmos de Deus, do seu amor e da sua graça. É esse convite. Venha, desfrute de mim. É o Senhor Jesus dizendo, coma, beba, se alimente, receba saúde na minha mesa, receba alegria na minha mesa, receba perdão na minha mesa, receba reconciliação na minha mesa. E como é que termina essa parábola? Qual é a ênfase dessa parábola, queridos? É que o dono da festa, o rei, ele está fazendo tudo para que a festa fique o quê? Cheia. Tudo ele está fazendo. E nós hoje que já somos salvos, nós estamos cooperando para que a festa fique cheia. Eu queria incentivar você que já é dessa comunidade, você que já faz parte desta igreja. O rei, ele está fazendo tudo para que a casa fique cheia. O rei, ele está fazendo tudo para que os convidados aceitem o convite. O rei está fazendo tudo para que as pessoas compareçam à festa. Lá em Mateus 21, 28, é o último versículo, diz assim, e que vos parece, outra parábola, um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. A pergunta de Jesus, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse eu vou, mas não foi. Ou o que disse eu não vou, mas depois arrependido, foi. Qual
qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o segundo. Aí Jesus vai ensinar a lição. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo. Jesus estava falando para os religiosos. Os religiosos representavam o primeiro filho. Jesus disse: olha, vocês foram convidados primeiro, mas vocês não aceitaram o convite. Então, veja aí, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, o que são meretrizes? Prostitutas. Publicanos eram cobradores de impostos, vistos com ódio pelas pessoas. Então Jesus disse: os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Eu tenho algo comigo, queridos. Eu acredito que no dia que nós encontrarmos com o Senhor, e nós estivermos lá no céu, nós vamos ter muitas surpresas. Sabia? Porque você vai ver lá pessoas que você não imagina que estivessem lá. E você vai procurar pessoas que você acha que estariam lá, e elas não estarão. Nós vamos ter surpresas. Sabe por quê? Porque o convite é para hoje, porque o convite é para agora, porque o convite é para esse tempo. Gente que nós olhamos e pensamos: essa pessoa jamais vai converter, mas lá no leito de morte, ela se converte a Jesus. Pessoas improváveis, pessoas vistas como ninguém, são alcançadas por Jesus, são salvas por Jesus. Gente que ninguém dá nada para ela, mas que são rápidos em entregar a sua vida a Jesus. Então hoje, o convite está feito, a mesa está preparada, a ceia está pronta, o banquete está na mesa. O convite é: venha sentar comigo na minha mesa. Pastor, eu já aceitei esse convite. Glória a Deus, convide outros, fale desse convite para outros. Próximo culto, traga os seus amigos. Próxima reunião de célula, convide alguém. Se você convidou alguém hoje, essa pessoa não veio, eu convidei 2 pessoas, eu acho que elas não vieram, mas eu vou continuar convidando, porque eu sei que o meu Deus quer que a casa fique cheia. Continue chamando, continue convidando, porque nesse momento, o Rei está no céu, a mesa está pronta, a festa está preparada, e o Rei está dizendo: ainda há lugar. Jesus está dizendo agora: ainda há lugar, pode vir, que ainda há lugar. E um desses lugares é para você, um desses lugares é para mim. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, não andasse